e toma a sua cruz todos os dias e siga a mim. Muitos querem servir Jesus de qualquer jeito. Muitos servem Jesus agora, quando precisa dele, mas amanhã está resolvido, já não quer mais Jesus. Não é assim? Sim ou não? Queridos, Deus só honra aqueles que servem e seguem Jesus verdadeiramente. Nós não podemos viver de engano. Nós não podemos ir por as mensagens praticadas nos templos, porque hoje o que se vê é massagem de alta ajuda, não mensagem. Hoje eles querem esbeganhar a palavra do Senhor, vendendo a palavra de Deus, muitos pregadores. Deus vai te encher, vai te dar, vai fazer isso, aquilo, outro. Mentira. Deus só trabalha dentro da legalidade. Deus não quebra princípios. Para Deus me ouvir, me honrar, eu preciso ser justo. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 50, versos 34, versos 15, que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O que é que a Bíblia está dizendo? Que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, se eu me tornar justo, se eu for justo, como diz a Bíblia, então os olhos do Senhor vão estar sobre mim, e os ouvidos do mesmo vão estar sobre a minha pessoa. Do contrário, não. Ele disse: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Versículo 16 do Salmo 34. Mas a face do Senhor está contra os ímpios, para neutralizar, desarraigar a memória deles da terra. Versículo 17 do Salmo 34. Os justos clamam e o Senhor os escuta. Deus escuta ímpio? Não. Deus só escuta justo. Deus só escuta justo. Versículo 18. Grandes são as aflições dos justos, mas o Senhor os livrará de todas. Quer que Deus livre você de todas as aflições? Seja justo. Seja justo, quem disse foi Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria Deus e não cumpriria o que ele disse. Está escrito em Números 23, verso 19. Então, queridos, o que Deus falou tem que acontecer, vai acontecer. Se Deus honrasse ímpio, se Deus honrasse ímpio como muitos pensam, se Deus fizesse parte da vida do ímpio, não que Deus não ama o ímpio, Deus ama o ímpio, mas condena o pecado do ímpio. Se Deus honrasse o ímpio, Jesus Cristo não precisava vir à terra, porque Deus ia dizer: filho Juarez, pode pecar, pode errar, que eu vou te dar aquilo que você precisa e vou te levar aos céus. É isso que a Bíblia diz. Tem que ser justo. Se não for justo, não tem como, nem a oração passará do teto. O que é que a Bíblia diz? Tiago 5,16, que a oração do justo pode muitos os seus efeitos. Quer que Deus te honre? Quer ser honrado por Deus? Se eu quiser que Deus me honre também, eu tenho que ser justo. Mas pastor, o que é ser justo? Justo é se afastar do pecado, é se afastar das coisas do mundo. Justo é não amar o mundo, como a Bíblia diz em 1 Epístola de João 2,15. Não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se eu amar o mundo, o amor de Deus não vai estar em mim. A minha oração não vai passar do teto. Tem muitos que frequentam templo, devolve dízimo, oferta, e é certo, tem que devolver dízimo e oferta. Participa de campanhas, lê a Bíblia, jejua, ajoelha-se. Mas tudo isso temos que fazer. Mas se a nossa vida não estiver totalmente sobre o altar, tudo isso é vaidade, é ilusão. Nós não iremos chamar a presença do Senhor Deus para nós, se estivermos errados. Não adianta, pastor, o senhor prega pesado. Eu não estou pregando pesado, eu estou pregando o que Deus manda pregar. E antes da palavra chegar a você, ela chega em mim.
e eu falo o que Deus manda e prego a verdade, e vivo o que eu prego. E se não for assim, se eu não viver o que eu prego, e prego o que vivo, que Deus me leve aqui agora na presença de vocês. Jesus disse: aquele que me serve, siga a mim. E onde eu estiver, estejais vós também. E aquele que me serviu, o Pai honrará. Pedro não servia Jesus, mas não seguia. E ele, cheio do Espírito Santo, não para por aí. Quando a sombra de Pedro curava, não parou não. Atos 9, verso 32, narra que Pedro chega na casa de Enéas, e Enéas 8 anos sofrendo ali, paralítico, aleijado em uma cama. E Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo te dá a saúde, levanta-te e anda. E no mesmo momento, Enéas se levantou. Você quer ser honrado por Deus? Honre a Deus, honre ao Senhor. Se eu quiser ser honrado por Deus, eu tenho que honrá-lo em primeiro lugar. Segundo, terceiro, quarto, sempre honrar a Deus. Não a homens, não a mim, mas a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo deixou escrito em Atos capítulo 5, versos 28, o que importa é agradar a Deus e não a homens. Tem muitos que deixam de agradar a Deus para agradar a homens. Você tem que agradar a Deus em primeiro lugar. Se não for assim, Deus não vai te honrar, não vai me honrar, não nos honrará. O segredo para Deus nos honrar é honrar a Deus. Por isso que ele disse lá em 1 Samuel 2,30, aquele que me honra, eu honrarei. Porém, aquele que me despreza será desprezado. Quem disse foi Deus. Por que os templos estão esvaziando? Estão esvaziando porque os irresponsáveis pregam o que não deve ser pregado, anunciam o que não deve ser anunciado, pregam um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Mas pastor, como assim? O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9, que mesmo que desça um anjo para anunciar um outro evangelho, ou nós mesmos, que seja anátema. O que se vê hoje é muitos anunciando um novo evangelho, um outro evangelho que não é o evangelho que Cristo nos ensinou. É um evangelho fácil. Estão berganhando o evangelho do Senhor Deus. Estão berganhando, fazendo do evangelho um produto barato. Muitos estão barganhando a palavra do Senhor, vendendo a palavra de Deus. Tem pastor que cobra tempo para orar. O que é isso, pastor? Uns tempos atrás, uma mulher de Portugal, ela é minha amiga no Facebook. Ela disse: pastor, eu falei com um pastor aí do Brasil, e ele revelou algo para mim, e disse que minha vida não andava porque o meu nome estava na mão de um voodoo. E ele disse, se eu quisesse que ele orasse por mim, que eu teria que mandar R$70 para ele, no mínimo 50. O que é que o senhor acha disso? Eu disse: minha irmã, pule fora, que isso é armação de Satanás. Jesus disse lá em Mateus 10:8, de graça recebestes, de graça dai. Tudo aquele que prega por dinheiro e que fala por dinheiro, a oração, nem a mensagem não vale nada, porque é anátema. Aquele que cobra para pregar, o pastor que cobra para pregar, é anátema. Não é nada contra o pastor receber o salário da igreja que ele trabalha, não. O apóstolo Paulo deixou escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 13 e 14, que aquele que prega no altar, que viva do altar, que anuncia o evangelho, que viva do evangelho. Errado é eu receber o salário da igreja e cobrar para ir pregar em outra igreja. Aí é anátema. E muitos vão dar conta. Muitos vão prestar conta. E eu quero dizer para vocês que a fatura chega. E a fatura não chega no endereço errado. Muitos que estão induzindo a igreja a errar. Muitos que estão induzindo a igreja a pecar. Muitos que oferecem coisas que Deus não vai dar à igreja.
que Deus só trabalha dentro da legalidade. Muitos dizem, receba, Deus vai te dar isso, aquilo outro. Mentira. Muitos usam a palavra para enganar o povo de Deus. Abra teu coração, teus ouvidos e teus olhos espirituais. A verdade é essa. É por isso que esses que pregam a mentira, que pregam um novo evangelho que não é o de Cristo, Jesus deixou escrito 3 versículos para esses. E esses versículos estão escritos no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versos 21 ao 23. Jesus disse, naquele dia, nem todos entrarão nos céus, mas todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Versículo 22, Jesus disse, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônio, curei os enfermos, profetizei. Versículo 23, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades que eu não vos conheço. Jesus disse com esses que pregam, que falam em nome dele. Por que acontece milagre? Porque é o nome de Jesus que está em jogo. É o nome de Jesus que está em jogo, mas o homem está com a vida desgraçada, desmantelada, no pecado, pregando heresias, pregando anátema. Mas Jesus opera por quê? Porque é o nome dele, mas Jesus disse que se aguenta, fique firme que um dia eu vou te encontrar, pregador. Um dia vamos nos encontrar. Um dia nós vamos nos encontrar e eu vou te dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade que eu não vos conheço. A coisa não é brincadeira, queridos. É muito sério. Precisamos estar com nossa vida totalmente sobre o altar. Se nós não estivermos com nossa vida totalmente no altar, não iremos visualizar os céus. Porque para visualizar os céus, nós precisamos estar conectados com os céus. E como é que nós vamos estar conectados com os céus? Servindo e seguindo Jesus de perto. Servindo e seguindo Jesus de perto. O homem natural não pode visualizar os céus. Quem disse foi o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15, o apóstolo Paulo disse, as coisas de Deus só discerne quem é de Deus. As coisas espirituais só discerne quem é espiritual. Mas quando o homem é espiritual, ele não é discernido por ninguém. Então nós temos que estar com o coração 100% em Cristo Jesus. Senão ele não nos honrará. Você pode aplaudir Jesus. Poderia ir mais, mas nós temos que celebrar a Santa Ceia. E aí Jesus pediu que eu subisse. Como hoje é dia de Santa Ceia, nós vamos celebrar